Uma boa noite para a igreja. Deus abençoe a todos. No nome de Jesus, privilégio de estar aqui desde ontem com vocês, com os homens, né? E tem sido um tempo de crescimento, um tempo muito especial. Quero agradecer ao pastor Jesus. Aliás, a igreja é um privilégio, né? Ter Jesus como pastor aqui. E muito bom a gente poder estar juntos. Eu sou de Cambé, né? Estou pastoreando a Igreja Presbiteriana do Brasil em Cambé há 26 anos. A nossa igreja tem 26 anos. Eu comecei a minha vida caminhando com Deus em 1985, em Joinville, na primeira igreja presbiteriana independente de Joinville. Então, meu começo de fé cristã é na igreja presbiteriana independente. E eu acabei caindo na igreja presbiteriana do Brasil, não por um acidente, mas por um propósito de Deus. Porque quando eu mudei para Londrina, eu queria ir muito para a igreja do pastor Messias. E fui lá, a primeira igreja presbiteriana independente de Londrina. O pastor Messias era uma pessoa que eu admirava demais, e eu queria ir para a igreja dele. E fui. Só que em Cambé, do lado, cidade que fica do lado, eu tinha um primo, uma família, e tinha um primo, e ele era da igreja presbiteriana do Brasil em Cambé. E a igreja tinha passado por um momento muito difícil, muito complicado, praticamente tinha acabado a igreja. Uma igreja que tinha 110, 120 membros, estava agora com umas 20 pessoas só. A igreja tinha passado por um problema muito grave e estava recomeçando. E aí ele pediu para que eu ajudasse. Falou, você não quer vir ajudar e tal? E eu senti no coração de ajudar e fui para Cambé, aonde fiquei ali por cerca de 7, 8 anos naquela igreja. E daquela igreja nasceu, a igreja foi caminhando, né, voltou a crescer. E daquela igreja nasceu um movimento de jovens num bairro que a gente chamava de Comunidade Vida Nova. Era a comunidade dos jovens. A gente reunia num bairro da cidade toda sexta-feira. E ali a gente começou a convidar pessoas e foi dali que nasceu a Igreja Presbiteriana Comunidade Vida Nova, que eu sou pastor, tá? Minha igreja tem aproximadamente uns 250 membros hoje, e estamos lá há 26 anos, pela graça, pela misericórdia do Senhor, tá? Homens com Propósitos, esse projeto transformador na vida de homens e de famílias, ele está fazendo esse ano 20 anos, Homens com Propósitos. Ele nasceu na cidade de Maringá, esse projeto, e nasceu com um homem médico que era da IPI, da primeira IPI de Maringá. Ele estava numa padaria e um homem chamado Zé Carlos, que hoje comanda o projeto junto comigo, ele estava com muitos problemas na vida e estava na fila da padaria, e ele encontrou esse médico que era amigo dele, e ele falou, olha, eu estou com muitos problemas, eu precisava conversar, eu vejo você com tanta paz, eu gostaria de conversar com você um pouco, eu estou precisando. E aí aquele médico falou para ele, olha, se você quer conversar, vamos conversar. Aí ele disse, não, pode ser outra hora. Ele disse, não, vamos, eu estou com tempo, você tem uma meia hora? Tem. Aí ele foi lá no carro, pegou a Bíblia, sentou na padaria, pediu um café e começou a explicar a Bíblia, ministrar o coração do Zé Carlos. E assim aconteceu por algumas semanas, e até que um dia o Zé Carlos falou para ele, o senhor não vai me convidar para ir para a sua igreja? Ele disse, não, eu não estou aqui para falar de igreja, eu quero falar da palavra. E Deus vai fazer com você o que Ele tiver que fazer. Passaram-se anos, hoje o Zé Carlos, ele é presbítero dessa igreja, né? Da IPI, a família dele toda está na igreja, a esposa dele é reitora do Unicesumar, a universidade, uma das grandes universidades do norte do Paraná. Ele tem 3 filhos, 2 são médicos, um é engenheiro. E o Zé Carlos hoje está ali comigo na frente do Homens com Propósito, que nasceu dele, né? Nasceu desse café. Aí ele falou, posso trazer uns amigos? Levou uns amigos e assim foi caminhando. E hoje o Homens com Propósitos está em mais de 20 polos aqui no Brasil, são 21 polos, e fora do Brasil nós temos 2 polos, um na Itália e um na Inglaterra, tá? E
vai caminhando, muitos homens sendo abençoados. Eu estou no Homens com Propósito desde 2017. Eu fui fazer uma visita, gostei. Depois de um tempo, Marcelo Gomes, que estava à frente, me convidou para dar uma palestra, porque ele ia viajar e alguém falou que eu conseguiria dar a palestra. Eu dei a palestra, fiquei como substituto. E aí até 3 anos atrás, quando o Marcelo Gomes saiu do projeto, se desligou e eu assumi. Estou à frente do Homens com Propósito, junto com o Zé Carlos há 3 anos. Tá? Só para você entender um pouquinho a respeito de Homens com Propósito, a respeito também da minha trajetória. Quero agradecer muito o pastor e toda a equipe de Homens com Propósitos. Ficamos muito felizes de ver o engajamento e como que vocês têm feito um trabalho com tanta excelência. Deus abençoe muito o coração de vocês, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Agora já, eu sou casado, vai fazer 21 anos agora, dia 27, que eu sou casado, com a Simone, e tenho 2 filhos, o Benjamin com 14 anos e o Benício com 8 anos, tá? São filhos lindos, esposa maravilhosa, e sou grato a Deus pelas bênçãos e pelo cuidado dele comigo e com a minha casa, tá? Eu estou aqui com o Marcos e com o Israel. O Israel é meu sobrinho, é uma bênção, e o Marcos também, uma pessoa muito querida que caminha comigo também por todo lugar que eu vou, tá? Vamos lá, eu quero convidar você para a gente refletir a palavra rapidamente, e quero, à luz dessa palavra, trazer algumas lições para o nosso coração. Eu vou convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler os versos 12 a 14 e depois os versos 16 e 17, tá? Então, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, nós vamos ler os versos 12 a 14 e depois os versos 16 e 17, tá? E essa palavra vai servir como desafio para esta igreja que tem uma caminhada tão linda nessa cidade e que Deus vai continuar usando poderosamente. Também essa palavra vai ministrar o teu coração, a tua família, eu tenho certeza, no nome de Jesus, tá? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 12 até o verso 14, e depois 16 e 17, tá? Vamos lá. Mas o dia começava a declinar. Então, se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo, porque já estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50, em ordem. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que ainda sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Até aqui. Uma palavra tremenda, né? Uma experiência maravilhosa. Jesus, ele fez muitos milagres. Alguns milagres estão registrados na palavra, e este é um dos milagres que estão registrados na palavra. E os milagres de Jesus que estão registrados na palavra, eles não só estão ali para que nós saibamos da história de Jesus, mas também para aplicar ao nosso coração lições, para trazer ao nosso coração ensinamentos a respeito do propósito de Deus com a nossa vida. Eu creio, irmãos, que o mesmo Deus que operou milagres naquela época, Ele hoje continua operando milagres. Eu creio. Você crê? Você crê? Eu creio que Jesus continua fazendo milagres. Eu creio que Jesus continua transformando vidas. Eu lembro
no Homens com Propósito, lá para setembro, outubro do ano passado, apareceu um homem junto com seu filho. O filho dele tem aproximadamente uns 17, 18 anos. Eles são assíduos hoje do Homens com Propósito de Maringá. E eles, no final da palestra, eles apareceram lá, estavam muito emocionados. O menino, muito emocionado, o pai também. Estavam abraçados. E aí, o pai falou: eu posso te dar um abraço? Eu falei: pode. E eles começaram a conversar comigo. Me abraçaram, depois começaram a conversar comigo. E aquele pai, em lágrimas, ele disse assim para mim: você sabia que há 15 dias atrás foi a primeira vez que eu dei um abraço no meu filho e que eu disse para o meu filho que eu o amava? Meu filho está com 17 anos e eu nunca tinha conseguido abraçar meu filho e nunca tinha conseguido dizer para o meu filho que eu o amava. Nós viemos de uma dificuldade muito grande. Ele falou: eu sofri muito nas mãos do meu pai. E eu tinha muita dificuldade de lidar e de abrir com meu filho. Eu sempre fui muito ignorante com meu filho, muito áspero com meu filho. Eu nunca elogiei meu filho. Isso por muito tempo, até aqui. Eu fui convidado para vir no Homens com Propósito, relutei. Mas depois de um tempo, um dia eu vim. E no dia que eu vim, o Senhor contou um pouco da sua história, naquele dia. E abriu meu coração e eu comecei a ouvir. E a palavra ministrou tanto meu coração que eu não vi a hora de poder olhar para o meu filho e dizer que eu o amava. Poder abraçar meu filho e poder beijar. E desde aquele dia, muita coisa tem mudado na nossa vida. E eu estou aqui do teu lado, dizendo para o meu filho que eu o amo. E abraçando meu filho. E aí ele deu um abraço no filho e deu um beijo. E o filho estava chorando até de soluçar. Um milagre. Deus continua fazendo milagres. Deus continua curando, libertando e restaurando nos nossos dias. Deus continua mudando histórias. Deus é maravilhoso. Quando eu olho para esse texto ele me ajuda a entender a minha fé e como que eu, como cristão, devo proceder. O texto bíblico começa com uma preocupação. A preocupação dos discípulos. Jesus está pregando. Jesus provavelmente gostava muito de pregar e passava horas falando. E Jesus não se deu conta do horário. E o horário foi passando até que algum dos discípulos chegou para Jesus e falou: mestre, já está tarde, já está escurecendo. As pessoas estão aqui muitas horas sem comer, estão com muita fome. Nós precisamos despedir estas pessoas rapidamente, para que elas se virem no caminho, para que elas arrumem algum lugar para ficar, para que elas arrumem alguma coisa para comer. Porque nós não podemos ficar mais, as pessoas estão com fome aqui. E a gente precisa se livrar disso. E aí Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: deem vocês a eles de comer. Não era o que os discípulos queriam ouvir. Jesus diz: olha, dê vocês de comer para esse povo. E aí eles começaram a fazer matemática na cabeça. Falou: como, Senhor? Nós não temos dinheiro, nós não temos como comprar, nós não temos nem lugar para comprar, já está tarde, não tem como. E Jesus fica olhando para eles e diz: dê vocês de comer para eles. Dê vocês de comer para eles. Até que um dos discípulos disse: Senhor, a gente não tem a não ser 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus pergunta: onde é que está? Traz aqui para mim. E eles trazem, colocam nas mãos de Jesus. Jesus diz para eles: olha, coloca todo mundo em ordem aí. Ajunta a galera, organiza, coloca em ordem. Começa a colocar todo mundo em ordem. Jesus pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, levanta, agradece a Deus, coloca dentro do cesto e diz: agora vocês podem começar a distribuir. E eles começam a distribuir. E as pessoas vão pegando, vão comendo. Eu fico imaginando os discípulos pensando: poxa, se o pessoal pegar, não vai sobrar para nós. Aí eles começam a distribuir, eles veem que o pessoal está pegando, está comendo, até que as pessoas não querem mais, e eles olham e está cheio. E aí Jesus diz: agora vocês podem comer.
E eles se alimentam e vê ali um grande milagre. Esse texto ele fala muito comigo, e alguns aspectos que eu quero conversar com você. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você: como que você resolve os teus problemas? Como que você lida com os problemas? Como que você lida com os problemas? Como que você lida com as dificuldades? Como que esta igreja lida com os problemas dessa cidade? Como que nós lidamos com as questões da nossa casa? Os discípulos, aqui no texto, eles querem se livrar do problema. Eles querem fugir do problema. Eles não querem encarar o problema. Eles querem jogar esse problema para frente. Como muitos de nós fazemos com a nossa vida. Ou vamos postergando, protelando os problemas da nossa vida, ou a gente vai tentando terceirizar, jogar para outras pessoas, querer que outras pessoas resolvam os nossos problemas. Eu quero confessar a vocês todos aqui, igreja, que eu tenho uma facilidade muito grande para jogar o problema para frente. E por muito tempo eu penei na minha vida e sofri bastante, fiz minha família sofrer bastante por jogar os problemas para frente. Nós homens, a maioria de nós homens, temos dificuldade em lidar com os problemas. Às vezes a mulher fica ali cutucando para a gente resolver. E a gente fica, calma, espera, já vou. E ela fica cutucando. Não sei como é que é a esposa dos senhores que estão aqui, mas a minha esposa é assim. Às vezes está lá e ela vê que eu estou meio, sabe? Porque nós temos dificuldade, a gente não gosta de sentir dor, a gente não gosta de ser incomodado. E nós às vezes ficamos, sabe, postergando uma atitude, uma decisão, um posicionamento. Sabe, às vezes a gente age como os discípulos. A gente quer se livrar do problema. A gente queria não ter problemas. Agora, eu digo para os senhores que estão aqui, o que uma empresa faz? Resolve problemas. O que um profissional faz? Resolve problema. Se nós queremos crescer na vida, nós precisamos resolver problemas. Se esta igreja quer ser um sinal de Deus nesta cidade, se esta igreja quer continuar cumprindo o propósito de Deus nessa cidade, essa igreja precisa resolver problemas. Existem problemas na cidade, nós temos que resolver. Existem circunstâncias desastrosas, nós temos que resolver. É aí que aparecem as pessoas diferentes. Olhe no mundo. As pessoas diferentes que aparecem são aquelas que resolvem problemas. Tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma luta, tem uma situação que apareceu, nós precisamos resolver. E ao contrário de fugir dos problemas, nós deveríamos nos apresentar quando os problemas aparecem. Porque um caminho tem. Eu lembro que eu fui falar lá no Mato Grosso, há uns anos atrás, numa fazenda, e eu era o último que ia falar. E aí veio gente de tudo quanto é lugar do Brasil, porque era 60 anos de um grupo de fazendas muito grande. E tinha pessoas do Brasil inteiro, tinha um estacionamento de avião, de helicóptero lá, uma coisa louca. E aí, eu era o último que ia falar. E aí eles falaram, ó, pastor, o senhor vai falar 30 minutos. Vieram me buscar em Londrina, me levaram para lá, para falar. Só que o tempo foi passando. E quando eles passaram o microfone para mim, já era 3 horas da tarde quase. Faltava 15 para as 3 da tarde. E o pessoal não tinha almoçado, a comida estava fria. E aí eles colocam o pastor para falar nesse horário. Você imagina, é fria. É fria. E eu fiquei ali orando a Deus e pedindo uma orientação. E aí Deus me deu uma estratégia na hora, que foi fantástico. Porque eles me chamaram, eu fui lá na frente e falei, gente, o pessoal está meio alvoroçado já. Eu falei, gente, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Eu vou pedir para que todos fiquem em silêncio e olhem para mim. Aí todo mundo ficou em silêncio. Na hora que todo mundo ficou em silêncio, olhou para mim e falou, olha, foi me dado 30 minutos para falar, mas calma,
Calma. Eu quero falar em 2 minutos. E eu quero dizer para todos os senhores e senhoras que estão aqui uma verdade. Olhem para mim. Aí todo mundo olhou para mim e eu falei: tem jeito. Tem jeito. Deus pediu para que eu viesse aqui falar para você que tem jeito. Porque tem pessoas aqui que estão com problemas enormes. Tem pessoas aqui que têm desafios enormes. Mas tem um Deus que está aqui dizendo para você que tem jeito. Tem um jeito. E se você quiser, se você colocar a tua vida nas mãos dele, ele muda a tua história. Nunca esqueça disso. A tua vida tem jeito. Amém? Aí todo mundo amém. Vamos ficar em pé para a gente orar. Aí todo mundo fica. Não, foi só no dia. Perdão, gente, perdão, eu que. Aí eu falei eu vou falar um pouquinho mais. Aí eu falei assim. Eu falei, fique em pé para a gente orar. Orei. E aí, até hoje tem gente que lembra dessa mensagem. Tem um homem que esse dia a gente foi lá e ele falou: foi a maior mensagem que eu já vi na minha vida. Tem jeito. Tem um homem que escreveu na fazenda dele. Na entrada da fazenda dele ele escreveu: tem jeito. E aí o pessoal veio falar comigo. Eu falei: sabe como que deveria ser o nome das nossas igrejas? Todas as igrejas, em vez de ser presbiteriana, batista, metodista, sabe como que devia estar escrito ali na frente? Tem jeito. Porque passam pessoas desesperadas aqui o dia inteiro. Passam pessoas angustiadas aqui o dia inteiro. Pessoas que precisam saber que tem jeito. Tem jeito. O que Jesus está dizendo aqui para essa turma é: tem jeito. Tem jeito. Senhor, mas são muitas mil pessoas. Tem jeito. Senhor, não tem onde comprar, mas tem jeito. Senhor, nós não temos dinheiro. Tem jeito. Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixes, mas tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, meu irmão. E qual que é o jeito? Se você está anotando, você escreve aí: encare e resolva. Encare e resolva. Você está com uma dificuldade, um problema na tua casa? Ah, pastor, mas não tem jeito. Um jeito tem. Pode ser que o começo seja dobrar o teu joelho no chão e clamar a Deus. E buscar a presença de Deus e orar por dias, orar por meses, como Neemias fez, para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Porque todo mundo em Jerusalém dizia que não tinha mais jeito. Mas o Neemias, tocado por Deus, o que ele fez? Ele encarou e resolveu. Em 52 dias ele fez a reconstrução dos muros de Jerusalém, que até hoje, com toda a tecnologia do mundo, não dá para fazer em 52 dias. Ele fez. E ele fez por quê? Porque ele encarou e porque ele decidiu resolver. Eu vim aqui hoje para trazer um recado de Deus para você. Não é de mim, é de Deus. E eu vim aqui para dizer para você que está aqui, sentado onde você está, que tem jeito, tem jeito. Tem um jeito para a tua vida, tem um jeito para o teu caminho. Existe uma solução para este problema. Existe um jeito de resolver isso na tua vida. E para a gente alcançar esse resultado, a gente precisa de uma outra questão importante na vida, que é lidar bem com os recursos que a gente tem. Porque Jesus, ele fala o seguinte: ó, o que a gente tem aí? Porque ele, Senhor, manda embora, não tem o que fazer. Jesus, tá, o que a gente tem? Aí alguém chegou e falou: ó, a gente conseguiu com o menino ali, ele deu para nós 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? É interessante, né? Porque num dos textos bíblicos tem essa frase, né? Senhor, a gente tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus não perguntou a opinião dele. Jesus não perguntou a opinião dele. Jesus simplesmente perguntou o que a gente tem. Porque às vezes Deus fala para você: o que você tem para resolver esse problema? E você diz: Senhor, eu tenho isso aqui, mas não dá.
Eu tenho isso aqui, mas não é suficiente. Eu tenho isso aqui, mas não resolve meu problema. Jesus não perguntou isso. Jesus só perguntou para você o que você tem. No Antigo Testamento, uma mulher viúva, o marido dela tinha ficado endividado, os filhos iam ser levados como escravos, ela foi procurar o homem de Deus, e quando ela foi conversar com o homem de Deus, ela disse: eu preciso de uma solução. E o homem de Deus falou para ela: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Se você tem um pouquinho de azeite, então você não pode dizer que não tem nada. Perceba que às vezes a gente diz o que não é, porque alguma coisa você tem. Se você pode dobrar o teu joelho hoje e orar, você tem um recurso. Se você pode conversar, você tem um recurso. Se você pode aprender, você tem um recurso. Se você tem 2 braços e 2 pernas e está com problemas de endividamento, problemas financeiros, problemas profissionais, tem jeito. Um jeito tem, uma saída tem. É isso que Jesus está falando para nós. E aqui nós não estamos falando de coisa fácil. Nós estamos falando daquilo que é possível. É possível, não é fácil, é possível. É possível a gente viver o extraordinário de Deus. E isso acontece na medida em que nós somos gratos por aquilo que Deus tem nos dado. E a gente usa aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos crer nisso. O que é a nossa igreja para essa cidade? É o suficiente para Deus fazer uma grande obra nessa cidade. O que é o meu recurso perto da minha dívida? É o suficiente para você começar a mudar a tua história. É o suficiente para você transformar a tua vida. Você pode pegar a tua história e você pode mover a tua vida. Você pode pegar a tua história e você pode transformar o teu caminho. Você pode se tornar um homem extraordinário, uma mulher extraordinária, mesmo olhando para os teus erros, para os teus fracassos, mesmo olhando para as maldades das pessoas, pelas injustiças que aconteceram, pelo teu sofrimento lá atrás, por tudo aquilo que aconteceu na tua vida. Você pode usar tudo isso como matéria-prima para você se tornar alguém extraordinário, para você virar o jogo. Ouvi o testemunho de um homem. Ele é da primeira IPI de Londrina. Ele tem uma grande empresa. Hoje ele está aposentado. O filho dele que está comandando a empresa como CEO. Uma grande empresa. E esse homem conta que quando ele começou no desespero, com filhos pequenos, sem ter os recursos até para alimentação. Ele disse: eu preciso sair, preciso fazer alguma coisa. E ele foi, pegou uns produtos de limpeza, fez alguns produtos e começou a sair para vender. E ele diz que ele foi numa empresa por cerca de 9 meses. E aí o cara falava: passa a semana que vem, passa a semana que vem, passa a semana que vem. Quando deu os 9 meses, um dia o cara chamou ele: pode entrar. Ele entrou e o cara falou o seguinte: escuta, você já não percebeu que a gente não quer o seu produto? Porque faz 9 meses que a gente está falando para você: vem na próxima semana, vem na próxima semana, toda semana você vem. Você já não percebeu que a gente não está interessado no seu produto? Ele diz: mas meu produto é bom e tal, muito bom. Sabe o que o cara falou para ele? Limpa. Então dá uma lustrada no meu sapato aqui. E diz que ele pegou o produto e passou. O tempo passou, gente. E ele conta que um dia ele estava na cozinha almoçando com os funcionários, na cozinha da empresa. E um homem estava lá para ser motorista do caminhão. O homem estava lá para fazer o teste durante o dia e foi para o horário de almoço. E diz que quando esse homem entra, dá de cara com ele. Era o cara de compras que lá atrás pediu para ele limpar o sapato. Ele disse que depois ele cumprimentou o cara, mas depois não viu mais o cara lá. Ele disse que o cara mesmo acabou indo embora. As coisas mudam. E aquele que decide que vai construir, ele constrói. Não importa de que ponto você esteja na tua vida hoje, a tua vida tem jeito.
E hoje eu vim aqui para dizer que a tua vida tem jeito. E esta é a mensagem de Deus para esta igreja, que tem jeito. E esta é a mensagem desta igreja para esta cidade. Nos seus 84 anos, Deus está falando através dessa igreja para esta cidade, que tem jeito. Deus tem um propósito para essa cidade, e o propósito para essa cidade passa por esta igreja, por aquilo que Ele deseja fazer na vida de todos nós. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas eu sei que o teu Deus é muito maior do que o teu problema. E o que você precisa primeiro é deixar de fugir dos teus problemas, é encarar. É encarar. E o que você precisa é usar os recursos que você tem, colocar eles para ser usado nas mãos de Jesus. E esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto, não fuja dos teus problemas, encare. Segundo ponto, use os recursos que você tem, mesmo que sejam poucos. E o terceiro ponto, coloque o que você tem nas mãos certas. Porque nas minhas mãos, eu posso fazer muito pouco com a minha história. Mas se eu colocar a minha história nas mãos de Jesus, Ele pode mudar o meu destino e o destino de muitas pessoas através da minha vida. Um jovem tinha 5 pães e 2 peixes. E ele pega esses 5 pães e 2 peixes e coloca nas mãos de Jesus. Esses 5 pães nas mãos dele eram 5 pães e 2 peixes, mas na mão de Jesus alimentou uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Coloque os recursos que você tem nas mãos certas. Coloque a tua vida nas mãos certas. Sabe, coloque teus filhos nas mãos de Jesus. Coloca teu casamento, teu marido, tua esposa nas mãos de Jesus. Coloca tua empresa, teu trabalho, tua vida profissional nas mãos de Jesus. Coloca, sabe, os teus desafios nas mãos de Jesus. Coloca o teu coração nas mãos de Jesus e creia que Ele cuida de todas as coisas. Que Ele é poderoso para transformar e para mudar a nossa história, para transformar o nosso destino. Coloque nas mãos de Jesus o que você tem, e você vai ver o que Ele pode fazer com você. Jesus pegou um homem, que era um homem rústico, pescador de peixes, e transformou esse homem em um dos homens mais importantes da história, o apóstolo Pedro. Tudo isso porque Pedro caiu na mão certa, nas mãos de Jesus. Creia, confie e coloque o teu coração diante dele. Eu quero terminar dizendo para você que Jesus, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Mas existe algo que a gente precisa fazer. Presta atenção. Pare de fugir dos teus problemas, encare e comece a resolver. Crie um projeto, converse com pessoas, ore, busque a Deus. Existe um jeito de resolver. Pare de fugir dos problemas. Use os recursos que você tem, porque algum recurso você tem. Comece a usar os recursos que você tem. Às vezes tem que ter humildade para recomeçar. Às vezes o cara que estava sentado lá, na cadeira do presidente, agora tem que ir lá para frente, varrer a frente da loja. Não tem problema. Comece com dignidade. Comece com dignidade. Não escolha caminhos fáceis, escolha caminhos certos. Mas comece a resolver. Do jeito que você pode, comece a resolver. Ah, eu tenho uma dívida de 1 milhão. Ah, então, o que eu faço? Não tenho como pagar. Tem uma data para carpir ali. Ah, mas é 100 reais. 100 reais vai resolver a minha vida? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Você está entendendo? É o primeiro passo que você dá. E caminhar com Deus é isso. Coloque os recursos que você tem nas mãos dele.
E eu quero terminar com esse último ponto que eu creio que é muito importante. Coloque a tua vida em ordem. Coloque a tua vida em ordem. Porque não existe milagre na desordem. Não existe solução na desordem. Jesus, ele vai orar e ele diz assim para os discípulos: organizem todo mundo, coloquem as pessoas em ordem. Enquanto a nossa vida tiver uma desordem, a gente não vai ver milagres. Porque Deus, ele não age na desordem. Antigamente falava que Deus escreve certo por linhas tortas, lembra? Ah, Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus, ele endireita as linhas antes de escrever. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus endireita as linhas para escrever. Ele escreve, mas ele endireita as linhas. E ele está disposto a te ajudar a endireitar a tua vida, a colocar a tua vida em ordem, a abençoar o teu caminho. Coloque tua casa em ordem, coloque teu caminho em ordem, coloque tua mente em ordem, coloque teu coração em ordem, coloque tuas prioridades em ordem, coloque a tua vida em ordem. E creia, coloque o que você tem nas mãos de Jesus. Mesmo que seja pouco, mas coloca nas mãos de Jesus. Creia que Jesus é poderoso para transformar o teu pouco em muito. Jesus um dia foi convidado para um casamento. Ele nem tinha começado ainda a missão dele. E Jesus, quando foi convidado para esse casamento, chegou lá, estava lá no terceiro, quarto dia, faltou o vinho. E a mãe de Jesus, Maria, percebeu que tinha faltado o vinho. O vinho não era uma bebida apenas para alegrar o convidado. Vinho tinha um significado muito grande no casamento judaico. Era prosperidade, longevidade, vida, alegria, paz. E quando faltou o vinho, eles ficaram assustados. Será que vai faltar isso no casamento? E aí o que a gente vai fazer? E aí Maria procurou Jesus. Jesus diz: olha, não é minha hora ainda. Ela falou: olha, faça tudo o que ele disser. E aí Jesus então falou para os camaradas: ó, pega aquelas talhas, que era o lugar que o pessoal lavava a mão para purificação, cheia de água, e leve até o responsável pela festa para experimentar. Eles levaram. Quando o cara experimentou, era vinho. Não era qualquer vinho, era o melhor vinho. E aí todo mundo ficou impressionado por causa daquilo que Jesus fez. Eu creio que Jesus quer fazer milagres na minha vida e na tua vida. Mas a gente precisa fazer tudo o que Ele mandar. A gente precisa crer. Nós precisamos colocar nossa água nas mãos dEle, para que a gente possa beber o vinho, o melhor vinho. Nós precisamos crer e confiar. E eu quero terminar dizendo isso para você. Deus é tão maravilhoso e tão extraordinário, que Ele não só resolve a nossa vida, Ele nos dá a oportunidade de viver o melhor da nossa vida. Ele não só transforma a água em vinho, Ele transforma a água no melhor vinho. No melhor vinho. E aqui Jesus, ele nos ensina com este milagre da multiplicação, dizendo para você que está aqui hoje que tem jeito. Eu não sei como que anda a tua vida, mas tem jeito. Tem jeito. Tem um jeito. E Deus, Ele tem uma forma de fazer. A minha mãe, ela, com 4 filhos, teve que morar na rua. Moramos por 8 meses na rua, fugindo do meu pai. Meu pai era muito violento. Meu pai tentou matar minha mãe algumas vezes, e a gente teve que fugir. Minha mãe com 4 filhos, e as pessoas falavam: por que você não dá seus filhos? A minha mãe falava: filho não se dá, ou vinga ou morre, mas filho não se dá. Minha mãe ficou com 4 filhos na rua. Nós morávamos naquelas privadas antigas, dormíamos naquelas privadas antigas, às vezes até escondido do dono da casa. Minha mãe colocava a gente dentro daquelas privadas que existia de madeira no fundo da casa antigamente. Aí tinha uma coberta, ilhava todo mundo, ficava igual uma galinha com os pintinhos, e a minha mãe com os 4 filhos. Chegamos em Antonina, a gente pedia, eu pedia osso para o cachorro. Eu achava que estava enganando o cara do açougue, mas hoje eu acho que o cara sabia que era para a gente fazer alguma coisa para a gente comer. Pegava o peixe lá, do final dos pescadores, chegava os peixes que não prestavam, que eles não iam usar, para pegar para fazer comida para nós. Morávamos no fundo de um bar.
Eu com 6, 7 anos de idade, eu estava bebendo e fumando, repetindo meu pai. Eu tenho o mesmo nome do meu pai. Porque eu pegava do bar, do boteco, os caras jogando as bitucas de cigarro, eu pegando e terminando de fumar. Juntava o resto das bebidas para tomar. O dia inteiro. Minha mãe saía para lavar a roupa, fazer alguma coisa, limpar uma casa, a gente ficava ali. Depois tivemos que ir para o colégio interno. Ficamos 3 anos no colégio interno. Eu fui visitar o lar aqui, fiquei emocionado. Hoje à tarde fui visitar o lar aqui, fiquei emocionado. Me veio à mente a minha história. E eu vi aquelas crianças ali. E aí o Espírito Santo disse bem no meu coração: tem jeito, Maurício. Fica tranquilo, tem jeito. Eu estou cuidando. E a minha mãe hoje, quero terminar com essa palavra. A minha mãe hoje mora lá em Cambé. Os 4 filhos moram em volta dela. Nenhum mora mais de 1 quilômetro dela. Os 4 filhos. Todos com a sua família. Os netos. Minha mãe está com quase 80 anos. Sofreu muito. Mas a minha mãe hoje é muito abençoada. E hoje eu sou o pastor da minha mãe. Todo mundo olhava e falava: esse pessoal aí não tem jeito. Essa mulher com esses 4 filhos na rua, não tem jeito. Mas a minha mãe nunca perdeu uma coisa: a fé. Esses dias eu estava lembrando que quando a gente era pequeno, eu ouvia minha mãe cantando assim: um pendão real se entregou o rei. Sabe? Minha mãe cantava. Minha mãe cantava os hinos. E minha mãe sempre teve fé que Deus estava com ela e que Deus ia restaurar o caminho. E Deus restaurou. Que Deus cuide do teu coração e da tua vida. E que você creia. Hoje pode ser que esteja parecendo que tudo está ruim, mas Deus vai mudar todas as coisas. Deus vai mudar toda a história. Creia no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o teu coração no nome de Jesus.